Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, companheiros aqui do canal Duas Rodas no Canadá. Sejam muito bem-vindos novamente. Gostaria de já começar aí pedindo aquele like de praxe, então papoca o dedo no like. Deixa aí essa curtida que ajuda e fortalece muito o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve. Caso goste do conteúdo, obviamente, clica no sininho, habilita as notificações para estar sempre por dentro aí de tudo que eu estou postando. Como que é, né? O Canadá dificulta a vinda dos brasileiros. Por que que ele dificulta tanto para os brasileiros? E vale lembrar que esse não é um questionamento meu, tá? Foi uma pessoa que acompanha meus vídeos e comentou na semana passada sobre isso, né? Perguntou, por que o Canadá dificulta tanto para os brasileiros, né? Tem tanta vaga, eles precisam tanto de gente. Por que eles dificultam tanto então para o brasileiro? Então, meus amigos, por que? Vamos aqui dar um rolê e bater aquele papozinho rápido sobre isso? Vamos lá! Então, rapaziada, por que então aí que o Canadá dificulta a vida dos brasileiros? Nós, brazucas, né, os BRs aí. Eu quase falei nós, os verdes e amarelos, mas dado o momento atual da política brasileira, isso não é muito sensato, né? Já que tem partidos se apossando das cores verde e amarela. Não estou aqui para defender nem julgar nenhum candidato, nem dizer se é certo ou errado, mas sim manter-me neutro. Dos Rodas do Canadá não vai tomar nenhum partido político. Mas então por que, né, que o Canadá complica a vida dos brasileiros? Será que ele complica mesmo? Será que o Canadá dificulta a vinda dos brasileiros? Quais são essas dificuldades, né? Pois bem, como eu disse, esse questionamento veio na verdade de uma pessoa aí que acompanhou alguns vídeos aí e deixou um comentário, né, perguntando justamente isso. Poxa, Marcelo, por que que o Canadá precisa de tanta gente e por que que dificulta, né, a vinda aí dos brasileiros, né, para o Canadá, a imigração? E eu tentei coletar mais informações. Mas o que que você quer dizer com isso, com dificulta? Em que sentido que você sentiu essa dificuldade? E ela falou, por exemplo, a necessidade de aprender inglês. Por que que não leva? E a pessoa aprende inglês aí mesmo, né, depois de já estar aí. Então vamos bater um papo sobre isso, rapaziada. E aí aqui eu vou dar a minha opinião, tá? Sobre como são as coisas por aqui. Eu, pra quem não sabe, já moro aqui faz aproximadamente 7 anos. Já tô inclusive aí quase na reta final do meu processo de cidadania, tá? Já sou um residente permanente e tô aí na fase final, já devo fazer minha prova de cidadania próxima semana. E aí em seguida já vai ter a cerimônia aí em breve para fazer juramento à bandeira, juramento ao rei, né? Não é mais a rainha. E receber o passaporte, mas enfim. O que acontece, rapaziada? O Canadá é um dos países mais visados do mundo atualmente. E quando eu falo atualmente, não necessariamente agora, esse ano, tá? Eu falo assim desses últimos anos aí, pelo menos a última década, 2 décadas aí. Então é um dos países mais visados e procurados para a imigração, tá? E aí, obviamente, que existem diversos fatores para fazer com que o Canadá seja um dos países mais procurados para a imigração. Você que é brasileiro, assim como eu, provavelmente percebe já que existe esse boom de gente querendo imigrar para o Canadá, né? Muita gente fala, ir para o Canadá, ir para o Canadá, ir para o Canadá. E existem tantos outros países no mundo, né? Então por que especificamente o Canadá? Atualmente tem muita gente já começando a falar em Portugal também. Por quê? Porque Portugal tem a facilidade do idioma, na verdade. Você já sabe português se você mora no Brasil. Tá certo que o português é um pouco diferente em Portugal, mas é muito mais fácil de adaptação. E aí vai no meu primeiro motivo do porquê o Canadá é um dos mais visados no mundo. O idioma. O inglês
quer queira, quer não, é um idioma basicamente universal. Toda escola ensina inglês, mesmo que seja o básico. Em qualquer lugar do mundo que você for, as crianças aprendem mesmo que seja o básico em inglês. E no Brasil também não é diferente, tá? A gente aprende, nem que seja ali o The Book is on the Table, mas a gente aprende no colégio. Óbvio, a nossa educação no Brasil é muito fraca em relação a isso. A não ser que você pague um curso por fora, particular, Senac, Fisk, não sei o que tá rolando de escola particular hoje para inglês, mas a não ser que você pague o curso por fora, seu nível de inglês, dependendo somente da escola, vai ser muito baixo. O que é meio que uma vergonha, tá? Porque a gente vê países muito menores e muito mais pobres que o Brasil, sem querer menosprezar o país, mas você pega países como, por exemplo, as Filipinas, né? Filipinas é um país minúsculo comparado com o Brasil. O Brasil é uma das maiores potências do mundo econômicas, né? Das maiores arrecadações fiscais do mundo, uma das maiores populações do mundo. Filipinas é um país muito pequeno, tá? Sem menosprezar, novamente, é porque é fato, a população filipina não se compara com a brasileira em termos de tamanho, né? O país, a arrecadação fiscal, riqueza, quantidades de investimentos, etc e tal. Mas os filipinos aprendem inglês de forma decente. Eu adoro os filipinos, tenho grandes amigos filipinos aqui, alguns dos meus melhores amigos são filipinos. E eu converso com eles sobre como isso funciona lá. E ele me dizia: Marcelo, a gente no colégio, as nossas aulas de ciências, né, aula de matemática, aula de física, aula de químicas, elas são ministradas em inglês. Não é que eles têm aula de inglês como a gente tem no colégio, né, que a gente tem uma aula específica de inglês, não. A aula deles de matemática é ministrada em inglês. O professor tá explicando matemática em inglês. A aula de física deles é ministrada em inglês. A aula de química, mesma coisa. Então você vê que eles têm uma exposição e uma vivência muito maior do que nós no Brasil, por exemplo. E assim é em outros países, Japão, China, etc. Então, voltando. O fato de o Canadá ser um país que fala o idioma inglês já faz com que seja mais fácil a adaptação de algum imigrante aqui. Tranquilo? A gente vai para outros pontos. Mas tem países que também falam inglês, como por exemplo a Austrália fala inglês. Por que a Austrália não é tão procurada assim como o Canadá? E a gente vai para as outras razões. Vamos começar também aqui agora pela questão da localização geográfica. Nós somos brasileiros, então não somente para nós brasileiros, mas para todo mundo nessa região das Américas, né? América Central, América do Sul, o Canadá é muito mais próximo do que a Austrália. A Austrália fica lá na Oceania, do outro lado do mundo pra gente. O Canadá fica aqui na América do Norte, quase vizinha. Então, se você decidir migrar para o Canadá ao invés de ir para a Austrália, toda vida que você resolver passar férias no Brasil, visitar sua família, amigos, etc., vai sair muito mais barato, 2, muito mais rápido, menos cansativo. E da mesma forma, vice-versa. Se você vai para a Austrália e você quer que sua família venha lhe visitar também, ou seus amigos, boa sorte. Para você convencer algum amigo que você vai lhe visitar na Austrália, vai ser difícil, porque é longe pra caramba, cansativo e caro por conta da distância também. Enquanto que no Canadá você tem até voo direto. Dependendo de onde você morar no Brasil, você tem voo direto. Tá vendo? Então ali em 8, 10 horinhas você tá aqui. Então esse é outro fator. Ainda sobre a questão da localização geográfica, o Canadá é praticamente um país irmão dos Estados Unidos. São colados um no outro, fazem fronteira. E essa fronteira é muito estreita no ramo dos negócios, no ramo da economia, as finanças. Os países estão muito ligados um ao outro. Então tem muitas empresas americanas que possuem filiais aqui e muitas empresas canadenses que possuem filiais lá, né? Então isso aumenta a oferta de emprego, aumenta a competitividade salarial, né? Eu, por exemplo, trabalho para uma empresa americana. A empresa nem sequer tem vaga aqui no Canadá. Então eu trabalho 100% de casa, mas a empresa é nos Estados Unidos. Então, se eu estivesse na Austrália, eu não teria esse cenário, entendeu? Eu teria que buscar outro tipo de empresa. Mas
Isso já facilita, porque muita gente às vezes tem família ou negócio nos Estados Unidos, por serem nações próximas, então fica muito fácil o translado de uma para outra. Eu consigo ir de carro para os Estados Unidos. Em 4 horas e meia eu vou nos Estados Unidos, de carro ou de moto. Por que não? Não é verdade? Outro fator é segurança. O Canadá é um país relativamente estável, politicamente falando, né? Nunca se envolve em conflitos internacionais. É uma nação amigável e bem vista por todas as demais nações, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que são aqui do lado. Você poderia falar, mas os Estados Unidos é uma nação gigantesca, tem muito dinheiro e tá aí do lado. Por que não ir para os Estados Unidos? Os Estados Unidos possuem conflitos com diversas nações, e isso vai contra os interesses de muitos imigrantes, né? Questões ideológicas, questões raciais, questões políticas, questões religiosas, o que for. Então vamos lá, sem entrar muito em detalhes do porquê imigrar para o Canadá, porque o foco do vídeo não é esse, mas eu dei alguns motivos que fazem com que o Canadá seja um dos mais procurados do mundo. E aí a gente volta para o nosso assunto oficial. Então o Canadá, por que ele dificulta tanto a vida dos brasileiros? A verdade é que ele não dificulta, meus amigos. O Canadá não tem nenhum tipo de preconceito com brasileiros. O problema é que quando a gente está lá no Brasil, a visão que a gente tem é a nossa, né? De nós tentando imigrar para o Canadá e achando dificuldades. Mas eles não me aceitam se ter o idioma, porque eu posso aprender lá. Mas vamos pensar no seguinte: o Canadá é um país, né? Vamos tentar minimizar isso aqui para uma empresa. Vamos supor que o Canadá é uma empresa, e vamos supor que o Canadá tem 10 vagas. O objetivo de uma empresa é prosperar. Uma empresa não é uma ONG, né? Ela tem que prosperar financeiramente. Uma empresa tem gastos, ela paga salário para os funcionários, paga benefícios, então ela tem que ter lucro, né? É o retorno dela, ela tem que lucrar, ela tem que fazer dinheiro para poder bancar tudo, senão a empresa quebra. Da mesma forma é um país. Um país vive de arrecadação, né? Vive de negócios, finanças. Então você, enquanto imigrante, a expectativa é que você gere dinheiro para o país, tá? É simples assim. Então, voltando por exemplo da empresa, se eu tenho 10 vagas, eu vou receber os candidatos, né? Vou receber os currículos, as aplicações de quem está interessado. Geralmente eu não vou receber somente 10 aplicações. Eu vou receber, sei lá, 100 aplicações para as 10 vagas que eu tenho. E como é que eu vou escolher quem entra e quem não entra? Não é por dificultar, é uma questão de mérito, tá? Eu vou olhar os 100 currículos que eu recebi, eu vou escolher os 10 melhores. E aí o melhor, eu sei que é um atributo relativo, né? Melhor para um pode não ser melhor para outro. Então quando eu falo aqui melhor, eu falo melhor dados os meus interesses que estou contratando. Ou seja, os interesses da minha empresa. Vai ser os 10 que estão mais alinhados ao meu negócio, que possuem os conhecimentos ou habilidades para o meu negócio. Faz sentido? E da mesma forma, meus amigos, é um país que está recebendo imigrantes. O Canadá recebe centenas de milhares de imigrantes todos os anos. E isso são os que ele recebe aqui. Então imagina quantos não aplicam de fato. São muitos, mas muitos mesmo. Então eles têm que ter uma filtragem. Por que eu digo filtragem? Existem vários fatores positivos que atraem imigrantes. A segurança, né? A economia estável, etc e tal. Aí quando a gente fala de coisas, por exemplo, segurança. A segurança costuma estar diretamente ligada à economia. Se falta emprego, se a taxa de desemprego está muito grande, a criminalidade aumenta, né? Porque é menos gente com dinheiro, é mais gente com tempo ocioso, é mais gente procurando alternativas para poder comer, pagar as contas, enfim, né? Então se eu tenho aqui, sei lá, vamos supor, mesmo as 10 vagas, vamos supor que eu tenho 10 vagas aqui para imigrantes no Canadá, e eu tenho 100 pessoas que querem vir, eu vou procurar os que têm mais facilidade de se integrar à minha sociedade. Idioma, que foi o exemplo da pessoa que comentou, né? Perguntou, mas por que não permite a pessoa vindo sem idioma, né? E aprender aí? Existem dois cenários aqui. Alguns são permitidos sem idioma, e o Canadá até paga o curso de idioma, tá? E outros não. O que é que diferencia?
se você está aplicando por conta própria, sozinho, você é uma pessoa solteira, né? Você é, sei lá, uma mulher solteira está vindo sozinha e você não sabe o idioma, o Canadá vai falar, olha, você não tem condições de aplicar, porque você não tem nem idioma. Como é que você pretende se manter aqui? Como é que você pretende aplicar para uma vaga de trabalho, fazer a entrevista se você não sabe nem o idioma? Vocês concordam comigo que é um cenário complicado? Porque se eu aceito essa pessoa vindo para cá, eu já estou assumindo um risco gigantesco, que é quase certo de que eu vou ter que sustentar ela, porque ela não vai conseguir gerar sustento para si própria, né? Então eu vou ter que, ela vai viver de benefício do governo. Então se tem outra pessoa que está aplicando e já sabe inglês, eu vou selecionar essa que já sabe, porque eu sei que ela vai chegar desempregada, mas ela tem pelo menos o idioma. Então entre a que não sabe e a que sabe tem mais chance de procurar um emprego, vocês concordam? Porque ela vai conseguir pelo menos participar de uma entrevista, a outra não conseguiria. Agora, vamos supor que é a mesma pessoa, essa mesma mulher, não sabe inglês, mas não está vindo sozinha. Vamos supor que é um casal, tá? Ela está vindo com o esposo ou com a esposa, sei lá. Mas um dos dois sabe inglês, beleza? O que é que acontece? Quando um dos dois já sabe o inglês, fica um pouco facilitado, porque aí o governo vai olhar para outros requisitos. Beleza, no inglês já passou, pá, já cumpriu, já marcou o checklist. Tem experiência de trabalho? Tem experiência na área que eu estou procurando, que eu estou com mais demanda, etc e tal. Ou a pessoa não tem experiência de trabalho, mas ela está vindo para fazer um college, né, para fazer uma faculdade, sei lá, algo do tipo. Já foi aceitando uma faculdade daqui, já pagou matrícula, etc e tal, beleza. Então essa pessoa vai ganhar um curso de inglês. Ou vai ganhar o visto para vir para cá. Se ela vier para trabalhar, veio com visto de trabalho, por exemplo, beleza. O cônjuge, né, ou seja, a outra pessoa do casal que não tinha curso de inglês, que não tinha domínio do idioma inglês, na verdade, ela vai receber o visto e vai ser aceita automaticamente, junto com a outra pessoa, com a primeira. E aí que vem, todo novo imigrante tem direito a curso de inglês gratuito pelo governo, tá? Pago pelo governo. Até a passagem de ônibus de ida e volta para o curso, eles pagam para você. Ou seja, se veio um casal e uma das duas pessoas já veio direto para trabalhar, já domina inglês e a outra não domina, essa que não domina ganha curso gratuito, tá? Por meses aí, meses. Então, eles facilitam, eles dão essa ajuda. Mas, novamente, um dos dois tá vindo para produzir. E essa pessoa está sendo considerada apta a sustentar o casal, né? Agora, se ambos não souberem inglês, o governo vai falar, cara, infelizmente eu não tenho como aplicar, não tenho como aceitar a aplicação de vocês, porque vocês vão se sustentar como, né? Vocês estão praticamente me dizendo que vão depender de ajuda do governo. Não é verdade, meus amigos? Então, existe essa questão, né? A gente tem que entender que tem pessoas do mundo inteiro aplicando todo santo dia. Então a gente como brasileiro, a gente está pensando só no nosso lado, a gente está pensando, eles não estão me aceitando, mas entenda que não é só você aplicando, e nem são outros milhares de brasileiros, tem pessoas do mundo inteiro, indianos, japoneses, chineses, coreanos, espanhóis, alemães, enfim, de tudo que é canto do mundo. Então, novamente, se dos 100 que aplicaram, tem 10 que já dominam o idioma, eu vou favorecer os que já dominam, tá? Não é questão de dificultar para quem não domina, alguma coisa do tipo. É uma questão de escolha natural. É um processo seletivo, tá? E o nome já diz, seletivo, então vem de seleção. Eles vão selecionar, né, os que mais se destacam nos atributos que eles estão buscando, né? Que no caso seria a capacidade de se adaptar, né, ao meio canadense, à cultura canadense, ao business canadense, né? Se você é capaz de se sustentar aqui, né? Se manter. E aí vai ligar com o objetivo final, que novamente é você gerar renda para o país. Porque quando você trabalha, você paga ao governo impostos, né? Assim como no Brasil, você paga impostos. Então todo país precisa de arrecadação de impostos.
Se você não trabalha, você não paga impostos. Então fica complicado. Beleza? Então, basicamente, de forma bem resumida, era isso que eu tinha para falar com vocês. Então, o Canadá não dificulta de forma nenhuma a vida dos brasileiros, não dificulta a imigração para brasileiros. Na verdade, ele não dificulta para ninguém, tá? Eles apenas possuem requisitos e ele espera que quem quer que esteja aplicando siga esses requisitos. Tranquilo? Tem alguma dúvida mais específica? Comenta aí. Se for algo simples, eu respondo no comentário mesmo na hora. Se for algo complexo, eu também vou responder no comentário, mas provavelmente vou dar uma resposta resumida e aí eu posso gravar um vídeo para dar uma resposta mais completa e detalhada. Beleza? Então, com essa eu me despeço aqui de vocês. Queria aqui aproveitar para já pedir mais uma vez aí, papoca o dedo no like, que me ajuda bastante aqui, faz com que o conteúdo do canal se espalhe para mais pessoas e tudo mais. Se inscreve se já não for inscrito, habilita as notificações e vamos pro rolê.